pão nosso, que é dado a cada dia, para cada um observar as lições estreitas para o cumprimento do seu propósito infinito. Caríssimos, na última semana, passamos o tratamento, fui fazendo as visitas domiciliares às pessoas, diante do que havia algumas necessidades, diante de alguns clamores, percebendo as dores individuais e coletivas também. Importante, observei nesta última semana aqui com vocês, fazendo o monitoramento do tratamento, que é importante elevar o pensamento aos desígnios efetivos da espiritualidade, sentir a reverberação do que a espiritualidade se mostra, apresenta, reverbera em você, caríssimos. Não adianta receber mensagens de psicografia, não adianta ler prateleiras de livros, de lindas lições, se no momento de colocar em prática, caríssimos, eis o grande exercício e um obstáculo desafiador para muitos. Colocar em prática, sair do campo literário, sair do campo idealizado. Vocês já perceberam, caríssimos, que a espiritualidade possui um amor ágape, um amor incondicional. Mesmo sabendo que você ainda não está no estágio de maturação, o fruto ainda não está propício a ser retirado do pé. Mas mensagens, reverberações sonoras, lições de tantas outras ordens e origens são lançadas. Cuidado, caríssimos, para aqueles que estão, principalmente, recebendo mensagens. Lembre que as mensagens que assim recebem, primeiro deve ser aplicada para o receptor. Não pensando que as mensagens são somente para o outro. Quem deve aplicar as mensagens, em primeiro lugar, é o receptor. Quem recebe. Quanto mais a manifestação espiritual vai se aflorando, desabrochando, florescendo, como vocês queiram classificar em nomenclatura, mais tem a ver estreitamente com a autopercepção do médium, primeiramente, para depois compartilhar com o coletivo. Da mesma forma, idem que quando existe uma psicografia de pinturas. O que é aquela conexão com aquele autor, mentor ou assinatura? Tem a ver primeiramente com o médium, quais as lições que aquela pintura está reverberando para o médium, quais são os momentos que estão reverberando, transmitidos pelas pinturas, assim como músicas. Você que está em mediunidade receptiva para o campo musical, utilizando do campo de terapia, caríssimos. A terapia musical, não sei se posso classificar como terapia musical, vocês têm outros nomes? Música, terapia, vocês invertem a ordem, não é? A terapia musical, caríssimos, é um tratamento de quinta dimensão. Se vocês bem soubessem, vocês se habilitariam aos aqui que se recebem o chamado, que se colocam à disposição, o campo de saúde, os postos preparados para acolhimento em ordem de saúde, porque aqui, em terceira dimensão, onde vocês estão, é o reflexo, é o espelho efetivo do que já existe. E nos postos de tratamento de saúde, o primeiro pronto atendimento que é realizado, caríssimo, é por meio da terapia da música, da vibração, da frequência. Por isso, que de forma leve e tranquila tem um passado, caríssimos. Ouçam a vibração de 1111 Hz, caríssimos. Ouça a vibração de 740 Hz, caríssimos, 999 Hz. E assim tantas outras conexões
que aqui são colocadas em termos de frequência. As notas musicais que vocês conhecem aqui, vocês conhecem 7 notas musicais principais, mas elas se dividem, se subdividem em tantas outras ordens de notas musicais, provocando entonações mais agudas, mais graves, entonações principalmente ativando um oitavo acima, um oitavo abaixo, alimentando os seus chakras, que vão muito além dos somente 7 chakras, o seu oitavo chakra, o chakra receptivo, o canal transmissor do eu superior, o 7º chakra, que mais ou menos está localizado aqui nesta posição. Então, caríssimos, observem como a sonoridade está espalhado hoje na vida de vocês. O canto dos pássaros, ali existe uma frequência. O som das cigarras, que aqui muito me acompanha, em Águas da Aruanda. Sim, cigarras. Até mesmo a sonoridade de onde você vive. Pare um pouco, ao longo desses próximos dias, para observar o silêncio de onde você mora. Não o silêncio que está isento de som, mas o silêncio do som que reverbera onde você mora. A movimentação das pessoas, a movimentação dos veículos, as falas que você consegue captar. Perceba. Perceba onde você está inserido naquele momento. Quais são os sons que estão a te provocar? Digo isso, caríssimos, porque percebi ao longo destes últimos 7 dias que algumas irritabilidades que ocorrem dentro das residências são provocadas diante de ressonâncias completamente desordeiras do campo reflexivo, do campo circunvizinho. Não estou entrando nem na ordem do pensamento, porque este é uma antena catalisadora e transmissora também de frequência. Mas estou seguindo somente o som perceptível pelo sistema auricular de vocês. Então, caríssimos, comecem a perceber quais são os sons em que vocês estão inseridos. O som do silêncio e quais são os sons que o silêncio traz para você. Assim como a musicalidade. Como você se comporta ou como o seu corpo se movimenta diante de alguns contextos de letras, frequências, porque antes de vir a letra da música, existem frequências que tais palavras ecoam junto com a melodia, vamos chamar assim, de forma mais didática para vocês. Então, perceba que a terapia da música está muito inserido no estado de saúde físico, a priori, de imediato. E, consequentemente, é um estado emocional, mental, espiritual e tantas outras ordens mais sutilizadas dos seus corpos sutis. Então, caríssimos, observem efetivamente como está a terapia da música na vida de vocês. Não uma música já projetada em letras e melodias. Como estão as melodias de sons que acometem você? Quais são os seus sons? Como está o som primário, que é o som da respiração? Como está o som primário da respiração? Como está entoando todos os seus movimentos? Você que está com algum tipo de enfermidade, observe como o seu corpo entoa em termos de frequência a enfermidade. E, consequentemente, o que você se conecta. Pessoas que estão em enfermidades deveriam utilizar sistemas de cores mais vibrantes. Mesmo que a mente queira cores mais opacas. Marrom. Principalmente o marrom. Pessoas que estão em enfermidade emocional, mental, tendem a buscar algo amarronzado, acinzentado. Quando, na realidade, os remédios, porque as cores também vibram. Percebem, caríssimos, que tudo que existe dentro deste planeta é feito de vibração.
de conglomerados de átomos que revestem as vibrações em que vocês estão inseridos, até mesmo as cores. As casas espirituais são convidadas para vestirem branco os seus frequentadores, sim? Aqui no Hospital de Águas de Aruanda, que está conectado com o Xanadu, as pessoas são convidadas para se travestirem de branco. Porque o branco emite uma vibração, um sistema frequencial acalentador e receptivo para o auxílio e para receber o auxílio. É uma via de mão dupla. A vibração do branco, ao mesmo tempo que acalenta, trata, cura, mas ao mesmo tempo também a coloração branca, por ser a reunião das diversas cores primárias que existem aqui no planeta de vocês, transforma um sistema de unicidade. E quando você vai para as cores mais opacas, por exemplo, o cinza, que transmite um sistema frequencial da união do negro com o branco, o cinza está a reverberar algo que você ainda não está mobilizado para transmitir com uma leveza que talvez o branco, assim como o negro, somente a coloração negra, traz um sistema de proteção. Então, a frequência, quando você veste uma roupa negra, é uma frequência de proteção, que naquele momento você precisa se proteger. Diante da reunião também de colorações, ou até mesmo da ausência de colorações que há naquele sistema pigmentativo, que faz com que as frequências vibrem em um abraço, em um acolhimento, em um elo de proteção, em um fechamento. Percebe, caríssimos? Sim. Então, todas as colorações, caríssimos, vibram e têm os seus propósitos efetivos. Já trouxe da terapia da música, já estou na terapia das cores. E o luto que as pessoas usam quando alguém faz a passagem de preto? Antigamente as pessoas ficavam 7 dias, 1 ano de luto. Sim, bem lembrado, não é? As viúvas ficavam 1 ano usando luto. Esta é uma tradição ocidental, Sim. Não é? Trazida de campo europeu, não Sim. é? Mas, caríssimos, se vocês querem uma orientação deste nobre preto velho, utilizem, vocês que estão em lutamentos, utilizem branco. A coloração branca, ou cores vibrantes, o verde, o azul, o amarelo. Colorações vibrantes, se você não quiser usar o branco. Porque você ficar na coloração negra para estar leal ao luto traz um sistema de proteção, sim. Mas, ao mesmo tempo, se você utiliza por muito tempo, que, sim, a cultura de alguns de vocês, utilizar por longos dias, não é? Períodos, faz um efeito reverso. Deixa você aprisionado naquele sistema doentio de tristeza e inseguro para vivenciar o que a vida está ali a colocar para vocês. Porque sem aquela vibração da cor, dar a entender que você estará solto, perdido. Não terá força para empreender coisas, dar próximos passos. Dá para entender, filho? Sim. Então, perceba que a terapia da música, que se desdobra em um aprofundamento da frequência, quando diz, caríssimos, o medo, a tristeza profunda, não a leve tristeza, não é que vem de um campo de decepção e tantas outras ordens que vêm desta frequência. Mas quando estar em 5 Hz, 3 Hz, Hz por conta da contagem das ondas, não é? O sistema que vocês utilizaram para melhor explanar desta forma. Estar a dizer que ali vibra em baixa frequência e, consequentemente, não auxilia o seu processo de elevação, de transformação. É como se você tivesse tomado um comprimido de um remédio
que a dosagem daquele comprimido seja muito leve, muito pouca. Então, o efeito natural daquele remédio não surtirá efeito, porque, na realidade, o seu organismo, para que haja uma reação, precisa de uma dosagem um pouco maior. Talvez você está precisando de 5 miligramas e você tenha tomado 1 miligrama. Dá para entender? Dá. Para trabalhar com cura, é necessário usar a cor branca? Para trabalhar com cura, quer seja com o reiki ou com tantas outras formas de acolhimento, não necessariamente precisa estar e portar de branco. Caríssimos, entenda que antes das cores existe a vibração da sua intenção. Da sua intenção. Porque muitas vezes você pode ser colocado em alguma situação emergencial. Você não se colocou à disposição naquele momento de forma consciente. Você não saiu de casa para atender alguém de forma programada. Se assim vocês puderem, de forma programada, utilizem cores que vibrem, que tenham uma vibração. O azul, o verde, o amarelo, o branco. Evitem cores mais opacas, mesmo que isso te traga uma sensação de proteção, aparentemente. Mas, como falei, se cores opacas são utilizadas em longos períodos, não cria a imunidade emocional. Sim. A cor escura para dormir atrapalha o campo energético? Caríssimos, esta frequência de cor escura para dormir, primeiramente, antes de falar da frequência escura, da cor mais escurecida, é importante dizer, caríssimos, não durmam desnudos. Por quê? Vou explicar. A vibração do seu corpo, já existe uma baixa de temperatura quando você dorme, não é? Diante da pressão material, natural do seu corpo, para o deslocamento do seu espírito, sim. Importante você não dormir, não entregar o seu corpo desnudo, principalmente deitado de barriga para cima, com as suas vísceras voltadas para o acaso. Os aborígenes, quer sejam indígenas brasileiros, quer sejam indígenas norte-americanos, quer sejam aborígenes africanos, que ao mesmo tempo acabam todos se conectando, têm esta menção em suas tradições que o dormir, a priori, o ideal, seria ser de maneira fetal, da posição fetal, de lado, em campo fetal, para trazer uma sensação de ressonância de memória, porque aquele momento você está conectado com a entrega do seu espírito para as suas viagens necessárias e para o repouso automatizado do seu campo material. O corpo fica automatizado. Respiração, batidas cardíacas. Sim, então não vibrem desta forma desnuda, diante da vulnerabilidade em que o corpo fica. Colocar-se para dormir com cores vibrantes e cores mais opacas. Qual a diferença? Caríssimos, aconselho que vocês percebam qual o seu estado de espírito naquele momento. Se você está vibrando em um campo de ser mais acolhido, percebam que as cores opacas darão essa sensação. Pessoas que, principalmente, têm algum tipo de conflito com família, de pai, de mãe, algum sistema de colo, se sentem mais necessárias no ato de dormir de cores com vibrações de cores mais escuras, que precisam mais daquele colo. Pessoas que já estão em outros campos reflexivos emocionais da vida, acabamos entrando nesse assunto, não é? Vamos para a Xanadu, hein, caríssimos? Antes tem só uma dúvida aqui. E as cores mais vibrantes, até mesmo o branco, não é? Entendam uma coisa, caríssimos. Ou melhor, vou provocá-los a algo. Todas as cores possuem as suas vibrações necessárias a todos vocês.
Não existem cores melhores nem piores. Porque este campo dual, melhor e pior, quanto mais elevação e expansão da consciência, menos vocês vão se conectando, porque entra num campo de separatividade. Isso é bom, isto é ruim. Porque no campo de elevação e despertar da consciência, todos os campos se conectam. Porque este campo precisa deste campo para se conectar e juntos colaborar para algo mais adiante. E assim sucessivamente. Então, percebam, eu vou deixar essa reflexão. Observe quais são as cores que você ultimamente tem se conectado. Ali tem frequência. Pessoas que têm mais adquirido vestimentas em determinados tipos de cores, procurem, estudem, caríssimos. Estamos falando de um campo educacional de quinta dimensão, da nova Terra. Campos reflexivos de terapia da música, de terapias frequenciais, que começa o dever de casa com seus pensamentos, com a ordem interna que você reverbera para suas células, assim como também para suas vestimentas, do que você ouve, do que você enxerga, porque tudo aquilo que adentra no seu nervo óptico também reverbera em vibração. Então, você não se alimenta somente pelo paladar, você se alimenta pelo campo auditivo, pelo campo visual, pelo campo tátil. Tudo você vai percebendo que ocorre em sua vida como provocações vibratórias, frequenciais. E esta autopercepção é muito importante. Quais são as falas que você se conecta? Você se conecta, você percebe, então, agora que você tem se conectado muito com o campo da reclamação. Perceba a vibração da reclamação. E somente falar o campo negativo de tudo que há. Alguém te dá bom dia e você diz, só se for para você, meu dia está péssimo. Tudo bem que você esteja precisando de ajuda. Mas se permitir algo além do campo que você enxerga de imediato, talvez não esteja bom hoje. Mas você está se mobilizando para perceber algo melhor. Dá para entender, cara? Dá. Mas, Damião, dormir desnudo, mas com lençol cobrindo. Mesmo com lençol, caríssimo. Porque o lençol é um paliativo. Estou falando do acolhimento do seu corpo. Sim. O seu corpo precisa estar preparado. O seu corpo precisa, principalmente diante do respeito para com o outrem. Se você desencarnar quando você estiver dormindo, como o seu corpo será recepcionado pelas pessoas que assim encontrarem o seu corpo? É desta forma que você quer? Não estou falando de moralidade, não é moralismo. É preparar, ter o respeito ao seu corpo. Ter o respeito de colocar uma alfazema no seu leito, e você preparar o seu quarto, deixar em harmonia. Percebo em algumas visitas que tem alguns seres em experiência humana que dormem em quartos que parecem depósitos. Não sei se é depósitos está acumulando. Que parecem depósitos, caríssimos, com roupas espalhadas, pilhas de roupas, várias desorganizações. Caríssimos, ali é o leito em que você entrega o seu corpo para a viagem astral do seu espírito em um momento em que você não tem a certeza que o seu espírito retornará. Tornando aquele leito um leito sagrado, um leito contemplativo para o seu corpo. Percebam, caríssimos. Então não estamos falando de moralidade, o lençol cobre. Sim, o lençol cobre. Mas o seu corpo continua vulnerável. Pois uma vestimenta, o seu corpo está em pequenas vestimentas. Para o sexo masculino, pelo menos uma simbologia de alguma roupa, de alguma vestimenta. Para o sexo feminino, item. E para quem não se identifica com nenhum dos dois, também alguma vestimenta que te deixe confortável. Sim,